quando eu recebo algo assim, né, um convite tão honroso assim, eu tenho medo de falar não, porque eu não estou dizendo não para as irmãs, né? Eu estou dizendo não para Ele. E por isso que a minha oração, né, durante várias semanas, é que eu e a Camila, a gente teve em contato essa semana, nós duas, até para sincronizar um pouco. E a minha oração foi que nenhuma palavra que saia da minha boca seja eu falando, mas o Santo Espírito que habita em mim. E que o coração de cada uma de vocês, o coração de cada uma de nós esteja fértil, completamente aberto, para receber e especialmente pôr em prática. Eu quero dizer que o que eu vou dizer hoje, acima de tudo, foi uma lição para mim, sem tamanho. E parece que numa época da minha vida que eu mais estou precisando. Então, e foi muito bom que a irmã que fez a oração antes falou assim, olha, Senhor, não importa o que a gente ouça, se a gente não gostar, mas que que seja para o nosso bem. E tudo bem, se você não gostar, mas você vai refletir e é nós. Vamos lá. Ok. O tema, né, que as meninas me passaram é: faça-se a tua vontade. O versículo-chave, Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 10. Veja, é uma oração tão conhecida, um trecho tão conhecido, mas que muitas vezes a gente passa o olho correndo assim. Por quê? A gente já sabe de cor. E às vezes a gente sabendo de cor, a gente não se atém. Diz assim: venha o teu reino. E agora, o importante: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja bem, o nosso foco hoje é: faça-se a tua vontade. E aí o meu subtema é quem eu ouço. Aí eu fiquei pensando. Como assim quem eu ouço, gente? Como assim, né? E aí eu fiquei refletindo sobre de que maneira eu tenho olhado para dentro de mim e tenho ouvido o que o Espírito Santo está falando. De que maneira eu tenho feito uma autoanálise e tenho percebido como os preceitos, os ensinamentos do Senhor têm feito diferença em minha vida. E aí eu me pus a pensar: quem eu ouço? Vamos lá. Eu tenho uma luta, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um filho que precisa ser convertido, eu tenho uma doença que precisa ser curada, e aí eu estou lá, na presença de Deus, eu estou buscando. Estamos lá, né? Firme. Mas aí, segunda-feira, eu vou para o trabalho e tem uma bendita de uma colega lá que está querendo me prejudicar. E aí, o que eu faço? Eu dou uma puxadinha no tapete dela. Quem eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo o que eu aprendo todos os domingos, os preceitos do Senhor e tal. Ou eu deixo todo aquele ensinamento para o domingo, deixo lá. E na segunda-feira sou eu que vou decidir. Eu vou me ouvir. E não ouvir mais aquele que habita em mim. O que eu quero dizer é que o meu proceder no dia a dia é que vai dizer o que prevalece, quem eu ouço de verdade. Um fim de semana aí, um feriadinho prolongado, quinta-feira é feriado, sexta-feira eu tenho que trabalhar. Aí eu vou lá no postinho, no UPA e peço um atestado, para eu dar uma emendadinha e descer para a praia. Não é o caso aqui, né, gente? Vocês são privilegiados, mas tudo bem. Que seja. E aí? Quem eu ouvi nesse caso? As minhas vontades, eu mesma, a minha velha mulher,
ou aquilo que eu tenho buscado aprender todos os domingos, mas que para pôr em prática talvez já não é bem assim. Ou que talvez não é tão conveniente assim eu colocar em prática. Não pesa tanto. Um dos versículos que as meninas me passaram está em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Efésios, capítulo 2, versículo 3. A minha versão diz o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Essa passagem fala que a gente andava segundo as nossas próprias vontades, segundo o que eu quero ouvir de mim mesma, né? A minha carne prevalece. Aí o próximo versículo que as meninas sugeriram foi João 5,30. Olha que tapa na cara. Eu vou ler. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Irmãs, a cerne hoje aqui, o objetivo é que a vontade desse Deus que a gente busca seja prevalente em nossas vidas. Que quando vier a minha e a dele, não haja uma disputa, sabe? Como duas crianças que pegam um brinquedo, eu sei porque a minha filha é assim. Fica um de um lado e o outro do outro. Um do lado, não. Deus não vai fazer isso com você. Vai ter a sua vontade e vai ter a dele. Ele não vai te obrigar a enfiar a goela abaixo a dele. Ele não vai insistir com você. Vai ser uma escolha sua. Vai ser ali, no vamos ver, no ápice do teu desejo, é que você vai refletir e vai pensar qual é a vontade dele. Ou você obedece, ou você não obedece. Não tem meio termo. Para a gente obedecer, como que eu faço efetivamente? Como que eu aplico efetivamente a vontade de Deus na minha vida? Eu preciso confiar. Se eu não confio, eu não consigo entregar, eu não consigo esperar, eu não consigo permitir que a vontade dele prevaleça. Eu queria dar um exemplo para vocês, acho que vocês até já ouviram essa comparação. Um menino de 10 anos, mais ou menos, ele entrou num avião sozinho. Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido. Ele entrou num avião sozinho e ele foi até a poltroninha dele, sentou, colocou o foninho dele e ficou lá. Estava sozinho. E tudo bem, todo mundo embarcou e o avião decolou. E de repente começou uma turbulência. Mas uma turbulência daquelas que todos os passageiros estavam desesperados. As máscaras chegaram a cair. E o menino lá, de boa, estava lá tranquilão, ouvindo a música dele e tal. Todo mundo desesperado e ele lá. E aí, quando passou aquela turbulência, o passageiro que estava do lado falou, mas escuta, você não teve medo? Aí ele falou, não, porque o meu pai é o piloto. Eu só vou conseguir confiar quando Deus for o piloto da minha vida. Se eu não entregar verdadeiramente, mas assim, olha, eu estou dizendo porque eu já passei por isso.
É naquela hora mais difícil, naquela hora que exige mais de você, é que ele vai saber se você confia. É na tua dor maior, na angústia maior, é na vontade maior de tirar da mão dele e querer fazer do seu jeito. Querer fazer do seu... Senhor, me dá aqui que eu vou resolver esse negócio do meu jeito, mais rápido. Porque às vezes a gente não consegue esperar Deus fazer, né? Aí você vai lá e mete os pés pelas mãos e briga e discute, enfim. Faz o que não deve fazer. Por quê? Porque você não aguenta esperar, o momento da angústia está prevalecendo, e aí você tira das mãos de Deus e faz do seu jeito. E não dá certo. Porque normalmente não dá certo. Quando é de Deus é abençoado. Então, a confiança de esperar que a vontade dele seja feita vai exigir sacrifício. Mas o sacrifício libera poder. O sacrifício libera recompensa. O sacrifício de esperar no Senhor vai liberar bênção. Eu queria que a gente lesse uma passagem, se todo mundo puder abrir, Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Versículos 5 até o 10. Jeremias 17, 5 até o 10. Deixa sua Bíblia aberta nessa passagem, a gente vai refletir um pouco nela. Jeremias 17, versículo 5. Eu vou ler, meninas, até o 10. Vamos lá. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que não confia, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Provavelmente na sua versão diz: maldito o homem que confia no outro homem. É isso, viu, gente? Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca. Algumas versões dizem um arbusto. Ele cresce em terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Ou em outras versões, ele nunca consegue ver o bem, alguma coisa assim. Aí no versículo 7 ele fala o seguinte: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto das águas, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela, no caso a árvore, não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Veja, irmãs, essa passagem, ela não fala... não confie em ninguém. Se você confiar, você vai ser maldita. Não, não. O que ela diz é... Até porque, vejam, relacionamentos, né? Precisam de confiança. Como é que você vive um casamento sem confiança? Como é que você vive uma amizade mais íntima, de abrir o seu coração para uma irmã, se você não tem confiança nela? Então, os relacionamentos precisam da confiança. Mas o que essa palavra fala é... Não faça, não troque a confiança que você tem no Todo-Poderoso para colocar em uma pessoa, para depositar numa pessoa. Então, é isso que a passagem fala. Que quando a gente deixa de confiar no Deus vivo, para depositar nossa confiança em homens. E sabe quem muitas vezes é esse homem? Nós. Porque aí nós queremos fazer do nosso jeito.
Queremos confiar nos nossos recursos, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, no nosso jeito de resolver as coisas. Então, além de eu não pôr as minhas, a minha mente, a minha confiança no ser humano, naquele que é, né, passível de erro, de pecado, de fraqueza, eu tenho que me colocar nesse lugar também. Porque eu também sou tão falha e o meu coração é enganoso. Ai, mas eu estou sentindo que tem que ser assim. Vocês viram o que ele falou? Não há nada que engane mais como ele. Então, cuidado. O que eu estou dizendo é o seguinte, cautela. Cuidado. O finalzinho desse versículo diz assim, o finalzinho do versículo 10 diz, eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Nós sabemos que com Deus não há moeda de troca. Eu vou agir dessa forma porque eu sei que eu vou receber essa bênção. Eu vou fazer isso porque eu sei... Não tem moeda de troca com Deus. Agora, o que Ele espera de nós, como um ser todo-poderoso, o nosso Criador, como um Pai que ama, Ele espera a obediência. E aí, veja, muitas vezes as circunstâncias da vida, da nossa vida, elas são parte de um processo que pode ser entendido como uma retribuição divina. Veja, de novo, as circunstâncias da minha vida podem ser entendidas muitas vezes como um processo de retribuição divina. O que é isso? Como que está o meu coração? Talvez eu não esteja entendendo o que está acontecendo na minha vida. Talvez eu não estou entendendo por que eu estou passando determinado perrengue, problema, seja lá o que for. Eu preciso dar uma olhada aqui para dentro. Eu sempre penso que são de duas uma. Ou a gente passa uma dificuldade, um problema, um deserto, por provação da nossa fé, lapidação da nossa fé, aperfeiçoamento, ou a gente passa por consequência de alguma escolha que a gente fez, né? De algum erro. Então, é tão importante a gente fazer essa análise. Eu vou dar para vocês um exemplo bem prático, que a gente conhece muito. Sabe o povo do Egito, quando Deus tirou o povo dele do Egito? Veja, eles eram escravos. Há quantos anos eles estavam sofrendo com aquela escravidão? O quanto eles clamavam ao Deus de Israel que os tirasse de lá? Aí, Deus tirou eles. E aí Deus falou assim, vocês não vão entrar na terra prometida. Sabe por quê? Por causa da incredulidade. E quer que eu diga como que essa incredulidade se expressava? Vou dizer. Deus os tirou do Egito com braço forte, com poder, com sinais, com prodígio. A água transformando em sangue, gente. Os primogênitos morrendo. Deus lá, ó, uma atrás da outra, Deus agindo para convencer Faraó, para quebrantar. E aí, quando eles finalmente saíram, sabe o que eles diziam? Quando começou as dificuldades, né? Sabe o que eles diziam? Era melhor quando a gente estava lá, trabalhando como escravo no Egito.
Mas pelo menos a gente não ia morrer no deserto, que nem vai acontecer agora. Quer dizer, Deus tirou eles com poder e eles estavam dizendo que eles iam morrer no deserto. Era melhor ser escravo. Aí, eles começaram. Mas a gente vai morrer de fome, porque não tem o que comer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí Deus vai e manda o maná. Ah, mas a gente vai morrer de sede, porque não sei o quê. Aí Deus vai o quê? E dá água através da rocha. Ah, mas não tem uma carninha, não sei o quê. Vai e manda os passarinhos lá. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Vocês entendem? Não importa. Não importa o que Deus fizesse. Não importa. Não estava bom. Eles sempre tinham motivo para reclamar. Eles sempre tinham motivo para murmurar. E aí, qual que foi a consequência? Eles não entraram. Eles não entraram. Eles ficaram rodando por 40 anos. E mesmo assim, Deus ficou cuidando deles. Mas eles tiveram consequência daquela ingratidão, sabe? Daquele erro. E aí é por isso, irmã, que eu te chamo nesse momento para fazer uma reflexão, uma autoanálise, olhar para dentro de você e entender o que está no seu coração. Para que você consiga compreender o que está do lado de fora. Porque talvez o que está do lado de fora, talvez as circunstâncias, são um efeito do que está dentro desse coração. E aí, como assim, né? Será que a culpa é minha, Joyce? Será que eu estou fazendo uma coisa de errado? Será que eu estou, passando dificuldades e problemas e estou enfrentando um deserto atrás do outro na minha vida? Né? O que eu estou fazendo? Aí a gente volta para aquela passagem de Jeremias, que fala que o que confia no homem e não no Senhor é como uma planta no deserto, como um arbusto no deserto, como aquele que cresce na terra seca e no chão salgado, sabe? Sabe o que isso quer dizer? Ele faz referência a aquela pessoa que se acha assim, abandonado, desamparado. Deus não me ama mais. Deus não está vendo o que eu estou passando. Deus me abandonou. Eu estou clamando tanto e Ele não está falando comigo. Ele não está respondendo a minha oração. Parece, ou essa atitude, esse sentimento de você se achar sozinho, desamparado, abandonado por Deus, significa falta de confiança. Se você não confia nas providências do Altíssimo, se você não confia que Ele está cuidando de você, é assim que você vai se sentir, como um arbusto no deserto. E eu ainda dou um exemplo prático que está lá em Jeremias 49, eu vou ler para vocês, que diz assim, perdão meninas, não é Jeremias, é Isaías. Isaías 49, 15 fala o seguinte, eu vou ler, depois se vocês quiserem anotam, depois vocês vão dar uma olhada. Diz o seguinte, o Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Como que uma mãe esquece do bebê? Tami, cadê seu bebê, Tami? Não tem como esquecer, né? Eu tô aqui, mas eu tô de olho no meu bebê conforto lá, porque eu sei que uma hora, entendeu? Bebezinho, não tem como, gente. Mesmo os filhos marmanjos aqui, né? Não tem como, né? Onde meu filho tá? Cadê meu filho? Tal, não sei o quê. Tem como.
Ele quer dizer que é quase impossível, se não impossível, de uma mãe em sã consciência se esquecer do seu filho. E aí ele diz, veja, se algo assim acontecer, que parece impossível, mas digamos que aconteça, quanto mais eu não me esqueço de vocês. Então, por que você se sente um arbusto no deserto, desamparado, sozinho, sem perspectiva? Por quê? Se nem uma mãe, que é um ser humano completamente pecadora, seja lá o que for, não esquece do seu anjinho, imagine o Senhor. E aí ele continua. Na minha versão diz, nada de bom acontece com ele. No finalzinho do versículo 6. Na sua, provavelmente pode dizer, não verá quando vier o bem. A essência aqui é aquela do povo de Deus que saiu do Egito. A essência aqui é a murmuração. A essência aqui é a ingratidão. A essência aqui é tudo parece tão difícil. Tudo parece pesado. Tudo parece... Ai, não, mas olha... Irmã, você pode dar aula, a escola dominical hoje? Ai, não, gente, não estou bem. Irmã, você pode... Ai, não, olha, não dá. Irmã, não. Sabe? Tudo parece tão moroso, tão difícil. E aí, não é só uma questão de enxergar ou não o bem, o lado bom. Diz respeito a não desfrutar daquela bênção. Diz respeito a não desfrutar daquele bem, sabe? Daquele bem que você não está conseguindo enxergar. Daquele bem que você não está querendo se propor, no sacrifício a fazer. Então, olhe para esses versículos, para essa passagem, e pense, será que eu estou fazendo alguma coisa, nem que seja assim parecida, né? E aí, se eu estou fazendo, como é que eu posso me livrar disso? Como que eu posso não ser mais assim? E aí ele traz ânimo, ele traz motivação. E aí ele diz, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé no Senhor. E ele diz, esse que confia é como uma árvore plantada junto ao ribeirão. As suas raízes, elas vão de tal forma que elas ficam lá pertinho da água, na umidade. Então elas estão sempre nutridas. Sempre nutridas. Pode ter, eu vou até dar um exemplo, se me permitem, e até se essa irmã me permite, porque eu vou falar de uma irmã, eu não vou citar o nome, mas eu vou falar. Acho que em agosto ou setembro do ano passado, nós tivemos um retiro lá os jovenzinhos aqui de São Vicente foram lá para a igreja da Vila Guilherme. E foi tão bom. E tinha uma irmã lá que estava fazendo a comida. Então, assim, quando eu entrei na cozinha e eu a vi, era aquela energia, aquela coisa gostosa. E eu não a conhecia, mas era como se eu a conhecesse há muito tempo. E aí eu fiquei todos esses meses sem vê-la. E eu sei que nesse inteirinho, nesse período que eu não a vi, ela passou por uma grande dificuldade. Mas uma grande dificuldade. Que eu diria para você que a dor que ela passou e que ela está passando não tem nome. Não tem descrição. Quando a gente perde a mãe ou o pai, nós nos tornamos órfãos. Quando a gente perde o marido, a gente fica viúva. Mas quando a gente perde um filho, não tem nome.
E eu sei que ela passa essa dor, que ela enfrentou isso. E hoje eu a vi. E era como se eu tivesse visto a mesma pessoa que eu vi lá atrás, na Vila Guilherme. Sabe por quê? As raízes dela estão nutridas pelo Santo Espírito de Deus. Pode vir a tempestade que for. Pode vir a seca que for. Mas ela enfrenta. Dói? Claro que dói. A dor está lá. Mas sabe o que prevalece? A confiança. O Espírito Santo, a força que o Espírito concede. Não importa o tamanho da dor que você passe. Ela vai estar lá, eu sei. Mas você é uma árvore plantada na beira do ribeirão. E é isso que vai trazer para você força, a força que você precisa. Mesmo que a tua dor seja indescritível, que não tenha nome para a tua dor. E aí a gente tem esse exemplo de que quem confia no Senhor é forte, aguenta. E lá em Filipenses 4:13, acho que muita gente conhece esse versículo de cor. Sem abrir a Bíblia. Tudo. Olha, isso aí. Nem precisa abrir, hein, irmãos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí tudo bem, eu pego esse versículo e digo, agora eu estou podendo. Agora eu vou fazer tudo. Não é bem assim, calma. O que ele quer dizer aqui é Paulo falando para os filipenses, a gente sabe, que é um contexto de suportar, de aguentar a adversidade, de aguentar a tempestade. Qualquer que seja a circunstância da tua vida, se é boa ou se é ruim. Porque o teu humor não vai depender das circunstâncias da vida. A tua condição não vai depender das circunstâncias. Ai, se está tudo bem, então eu estou feliz, eu tenho um sorriso e tal. Não, mas se não está bem, aí eu já não quero ir para o culto, eu já não quero servir, eu já não quero. O seu humor não tem que ser determinado pelas circunstâncias. Sabe por quê? Porque Paulo fala, de onde que vem a minha força? Do Senhor. O seu humor não é determinado por aquilo que você enfrenta. O humor de Paulo não era determinado pelo que ele enfrentava. A nossa força vem do Senhor. As nossas raízes estão arraigadas em Deus, fincadas. A gente não vive pelo vento das circunstâncias. A Bíblia está cheia de exemplos práticos. Às vezes a gente lê uma história e imagina, e não consegue trazer para a nossa vida, sabe? Paulo, nessa situação aqui, sabe onde que ele estava? Preso, acorrentado, tinha sido açoitado, humilhado e não sei o quê. E estava ele e Silas fazendo o quê na prisão? Cantando, entoando louvores. Ele estava sendo oprimido pelas circunstâncias? Ele devia estar morrendo de medo, né, gente? Eu estaria. Não, eu estava cantando. Porque ninguém pode fazer nada contra mim. É Deus que manda. Se eu tiver que morrer, é Deus que vai permitir. Mas se não, pode vir o que for.
Veja bem, se ele tivesse olhado para a situação que ele estava vivendo, então Paulo lá preso, acorrentado, açoitado, humilhado, se ele tivesse olhado para a situação que ele estava vivendo, você acha que ele ia conseguir entoar hinos de louvor ao Senhor? Provavelmente ele ia olhar para o problema. E o que ia acontecer com a fé dele? Enfraquecer. Porque é isso que acontece quando a gente só olha pro problema, para a dificuldade, pro deserto. A nossa fé vira em nada. Aí vem aquele velho ditado. E, gente, acho que não é bíblico. Não é bíblico, mas não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga pro problema o tamanho do seu Deus. Não importa o que você está vivendo. É a sua dor, eu sei. Eu não posso minimizar a sua dor e dizer assim, não, eu sei. Mas aquele que está do teu lado, aquele que batalha com você, é o Criador, gente. Eu e meu marido, a gente veio no carro agora, e aí descendo a serra, né, tampa os ouvidos e tal, aí eu falei para ele, esses efeitos, né, físicos, biológicos, químicos, né, no nosso corpo, na natureza e tal, eles são prova de uma criação, de um Criador tão poderoso, que com uma única palavra, haja, houve os organismos mais complexos que a gente pode conhecer e que cientista nenhum saberia como destrinchar, definir. Com uma única palavra, haja. E é esse Criador que está vendo a tua angústia, que está entendendo o teu problema, que conhece cada lágrima que cai do seu olho, cada aperto no peito de angústia, de ansiedade, Ele sabe. Mas aí vai depender da tua maneira de encarar essa situação. Você vai ficar olhando para o problema e definhando, ou você vai olhar para o seu Deus e vai dizer, eu sou mais do que vencedora naquele que me fortalece. Sabe o exemplo de Jó? É por isso que eu falei, né? Na Bíblia a gente tem exemplos que a gente introduz facilmente na nossa vida. O exemplo de Jó, que ele e a esposa passaram por praticamente as mesmas situações. Então, os dois perderam os filhos e perderam os bens e perderam tudo. Ela falou para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele falou, não, eu confio no meu Criador. Foram maneiras diferentes de enfrentar o problema. E ela só olhava o que estava acontecendo de ruim. Ah, mas como é que a gente olha o que está acontecendo de bom? É através da confiança. Se você não confia, a vontade dele não vai prevalecer. Porque para você entregar, você precisa confiar. E eu sei que confiar nem sempre é fácil. Eu sei que o confiar vai exigir de você segurar a tua dor, aguentar, muitas vezes calada, às vezes diante de uma situação, de uma pessoa que te faz mal, não sei, você vai querer esbravejar, você vai querer brigar, você vai querer lutar do seu jeito. E o confiar em Deus vai exigir que você engula todo esse sentimento, para que você espere no Senhor a justiça, para que você espere no Senhor. Então isso vai exigir o quê? Sacrifício. Claro, eu sei. Na hora vai ser dolorido, não vai ser amargo. Mas depois
Ufa, vai ser doce, porque a recompensa vem dele. E a bênção é para você. A bênção é para você. Ele vai olhar. Ela aguentou firme. Ela esperou em mim. Ela confiou em mim. Pois agora quem entra sou eu. E aí não tem para ninguém. Aí não tem para ninguém. Esse sacrifício faz parte da caminhada. Mas não tem como descrever o como é bom. Irene, eu não estou controlando o horário, tá? Então, tá no Senhor, né, gente? Sabe que eu não sei muitos versículos de cor, eu confesso. Mas um dos poucos que eu sei é Mateus 6:33. Alguém lembra? Gente, se eu sei, vocês com certeza vão saber. Pronto, Claudineia, abençoada, é isso aí. Quando a gente busca em primeiro lugar. Quando a gente busca em primeiro lugar. Às vezes eu quero que seja do meu jeito. E veja, às vezes do seu jeito. Eu sempre dizia uma coisa. Eu nunca vou morar em São Paulo. Porque ô cidade de louco. Olha onde que eu tô, gente. Tem 12 anos. Aí Deus fala assim, quem manda aqui sou eu. E aí Deus me jogou lá, no meio daquela selva de pedra. Me tirou de uma cidade arborizada, tranquila, e me jogou lá. Ai, eis-me aqui, Senhor. E é assim que Deus trabalha. Sabe aquela coisa que você não quer? Que não, Senhor, não, isso não. Pois é ali que Deus vai trabalhar. E você confiando, você vai saber que Ele está no controle. Se Ele te pôs ali, é porque é da vontade dEle. E Senhor, eis-me aqui, porque eu busco o reino em primeiro lugar. E Ele vai me usar onde Ele te pôs. Vai te usar onde Ele te pôs. E Ele me usou, e Ele está me usando onde Ele me pôs. E Ele prepara, veja, né, além dele te ensinar, Ele prepara tudo. Então Ele dá tudo ali, né, de mão beijada. Basta você, eis-me aqui, Senhor. Que Ele faz tudo, Ele te capacita, Ele levanta pessoas, Ele abre portas. Basta buscar a vontade dEle em primeiro lugar. Que Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. E além de tudo, Ele promete, se você busca o reino em primeiro lugar, que Ele vai prover o básico para você. Porque se você for olhar no contexto dessa passagem de Mateus 6:33, se você olhar um pouco antes, Ele fala sobre as necessidades básicas, né? Comer, beber e vestir. Então, se olha um pouquinho antes no trecho, você vai ver. Ele se refere às necessidades básicas. E Ele está dizendo aqui, se você buscar o reino em primeiro lugar, Ele vai prover, não vai te faltar nada. Para a tua sobrevivência, as tuas necessidades básicas, não vai faltar. Mas sabe, Ele te ama tanto, que Ele quer te dar mais. E aí, veja, Ele não quer só te dar as necessidades básicas. Então, eu estou buscando o reino em primeiro lugar, porque eu confio e Ele provê o que eu preciso. E aí, Ele vai além disso. E aí, Ele fala o seguinte, lá em Salmo 37:4, Ele diz o seguinte, Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. E aí, o desejo do coração não é necessidade básica, né, gente? Assim, poxa, alguma coisa que me traz, que eu desejo, que me traz alegria, que eu anseio muito. E aí, além do básico, Ele vem e satisfaz o desejo do teu coração.
Porque você agrada-te dele, sabe? Você busca ele. E aí, ele se preocupa em te proporcionar alegria, em atender aquilo que você está desejando. Porque você é uma filha obediente. Poxa, como é bom a gente dar algo para um filho quando ele obedece, quando ele é bonzinho, quando ele faz o que a gente manda. É tão gostoso. Imagina ele, que é o Criador. Então ele atende o desejo do seu coração. Mas ele quer mais. Ele quer mais. E aí, sabe o que a palavra diz? Que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque além de tudo, Ele está preparando um lugar que a gente não consegue imaginar. E além dele estar preparando esse lugar que é indescritível, gente, que não tem palavras humanas que descrevam esse lugar. Além disso, ele ainda quer que você tenha uma vida abundante. Uma vida feliz. Porque ele te ama, ele quer te ver feliz. Ele só espera uma coisa. Obedeça. É só isso. A gente diz que quando nasce o bebê, ele não vem com manual de instrução. Não vem, né, gente? Podia vir, não vem. Você nunca sabe, é muita roupa, é pouca roupa, é não sei o quê. Mas, nós, quando nascemos da água como um bebê, a gente vem com um manual de instrução, né? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Isso aqui é o manual de instrução para o cristão. E aí Deus quer que você obedeça. E se você obedecer, sabe o que vai trazer? Bênção, amor, vida abundante, cuidado, proteção, sabedoria. Porque quando a gente obedece, e eu já disse, não é moeda de troca com Deus, não é. Mas Ele quer que a gente cumpra o que Ele falou aqui. E aí quando a gente busca e cumpre essa palavra, Ele faz o que Ele já nos predestinou a ser. Desde a criação do mundo. Antes mesmo dele criar, ele já sabia o que a gente ia precisar. Tamanho o poder. É esse Deus que você serve. É por esse Deus que você está aqui hoje. Tamanho o poder que antes mesmo ele já sabia o que você ia precisar. E aí, se a gente é obediente e cumpre esse manual de instrução que só nos traz coisas boas, Ele faz e acontece na nossa vida e, acima de tudo, Ele nos surpreende. Nos surpreende pela recompensa. Recompensa não só do amor incrível que Ele tem, mas de todo o resto, sabe? Que Ele sabe que a gente precisa e mesmo que não precisa. E acima de tudo, pelo que Ele tem preparado para nós. Porque eu diria que, eu sempre digo que só única e exclusivamente pela promessa da coroa da vida, nós já teríamos que ser completamente obedientes ao Senhor. Mas, além dele prometer a coroa da vida, Ele ainda deseja que a gente tenha uma vida abundante. E sabe qual é o nosso maior exemplo de obediência? Jesus.
Você acha que Jesus tinha medo ou pavor, ou seja lá o que for o sentimento, de ser açoitado? De ter uma coroa de espinho na cabeça? De ser pregado numa cruz? Sabe qual era o maior medo, o maior pavor, a maior angústia dele? Ser separado do Pai por causa do pecado. Ele não queria. E ele orou: Senhor, afasta de mim, Pai, afasta. Mas ele estava sujeito. Ele estava submisso à vontade do Pai. Ele foi obediente. Ele foi obediente. E que bom que ele foi obediente. Porque por causa dessa obediência que a gente está aqui. E sabe qual que foi a recompensa dele? Está lá em Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2, do 9 ao 11. Diz o seguinte: olha, por causa da obediência dele, diz o seguinte: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Sabe qual foi a maior recompensa? Do maior exemplo de obediência? O nome que está sobre todos os nomes. Todo joelho vai se dobrar perante ele. E é ele, esse exemplo de obediência, que nós seguimos. Ele está ali, como um mestre, como um professor, como um advogado diante do Pai, para nos ensinar a sermos obedientes. Porque essa obediência vai fazer com que prevaleça quem eu vou ouvir a partir de agora. Se vai ser a minha vontade, os meus desejos, a minha carne, a minha velha mulher, ou se a partir de agora eu quero ouvir o Mestre. A partir de agora eu quero ser um exemplo de obediência. Que a vontade de Deus prevaleça na tua vida. Que você seja usada pelo Espírito Santo que habita em você. Ele habita. Você só precisa dar asa para ele. Sabe um carro de corrida? Ele tem um aerofólio que mantém ele no chão para enfrentar a resistência do vento. Então, aquele aerofólio, aquele equipamento, mantém ele no chão a partir do momento que ele ganha velocidade, para que ele consiga enfrentar o vento que vem contra ele. Um avião, as asas de um avião usam a mesma resistência do vento para levantar voo. Então veja, todas nós somos a habitação do Espírito Santo. Agora, como que a gente vai deixar ele se manifestar dentro de nós, vai caber somente a cada uma de nós. Ou nós vamos ser resistentes e nos manter no chão, ou a gente vai levantar voo. E aí o céu é o limite. Porque é ele que vai estar nos usando, fazendo milagre através de nós. Então, que você seja um avião, por causa do Espírito Santo que habita em você.